Olá, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe você em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o pastor Chiru e neste dia eu gostaria de compartilhar com você a respeito do dom de discernimento de espíritos. Nós estamos fazendo uma série no nosso canal, né, a respeito dos dons espirituais. Nós já vimos que os dons espirituais eles estão relacionados a 9 dons, né? Nós já estudamos em relação ao dom da palavra do conhecimento, ao dom da sabedoria. E hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho a respeito de um dom que eu particularmente considero um dos principais dons do Espírito Santo. Eu tenho falado nos vídeos também, né, que quando o Senhor nos chama para a sua obra, Ele nunca vai nos largar na seara, Ele nunca vai nos largar no campo de batalha sem uma capacitação. Tudo que Deus faz, Ele faz com excelência. E quando Ele nos coloca para fazer uma determinada obra no seu reino, Ele também exige de nós excelência. Mas Ele sabe que para que nós possamos ter essa excelência, nós precisamos ser capacitados. Nós precisamos ser habilitados. A Bíblia diz que Deus dá semente a quem semeia. Então, sempre Ele vai nos capacitar. Sempre Ele vai nos dar a semente para que nós venhamos a semear ela. E os dons do Espírito, eles fazem parte, né, das capacitações do Senhor para que nós possamos trabalhar nossa obra com excelência. Não digo com perfeição, porque perfeito só Jesus, mas da melhor maneira possível. E o dom de discernimento de espíritos, para mim, ele é um dos mais importantes. Por quê? Porque este dom aqui, ele vai separar o certo do errado, né? A pessoa que trabalhar debaixo desse dom, e eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que se você é um líder na igreja, se você é um obreiro, né? Se você é pastor, pastora, profeta, apóstolo, com certeza você tem esse dom de discernimento de espíritos operando na sua vida, né? E se você não tiver, você precisa buscar com urgência, né? Porque ele é assim, para mim, todo líder ele precisa ter o dom de discernimento. Bom, mas para que vocês entendam o que eu estou falando neste dia, a palavra discernimento, eu estava vendo a respeito disso, a palavra discernimento, ela tem origem grega numa palavra chamada krinen. E krinen, no grego, significa separar, dividir, julgar. Então, o discernimento ele tem uma raiz, essa palavra discernimento, né? Ela é traduzida no português, mas a raiz original dela no grego, essa palavra é krinen. E krinen significa separar, decidir, julgar. Então, quando a gente está falando de discernimento, né? A gente está falando de separação, a gente está falando de decisão e a gente está falando também de julgamento. E eu gostaria nessa manhã que você entendesse algo, meu irmão, minha irmã. O discernimento de espíritos, ele é um dom tão importante, mas tão importante, que ele tem até mesmo a capacidade, como eu tenho dito nos demais dons, de mudar histórias. E isto é uma verdade. Eu vou estar lendo aqui alguma coisa a respeito desse dom para que você entenda o que eu estou falando, né? E depois eu vou estar explanando isso. O que é o dom de discernimento, então? O dom de discernimento o discernimento de espíritos revela qual é a fonte de qualquer demonstração de poder e do sobrenatural. Então, o dom de discernimento, querido, ele vai revelar a fonte daquilo que está operando na sua volta. A pessoa que tem esse dom de discernimento, né? Por quê? Porque o diabo ele é esperto, sabe? O diabo muitas vezes ele vai usar pessoas, ele vai usar situações para tentar nos tirar da presença de Deus, para tentar parar a obra de Deus. E o dom de discernimento, ele vai nos revelar a fonte daquilo ali que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui.
de como esse dom de discernimento de espíritos ele opera. A pessoa que ela tem um dom de discernimento de espíritos, ela pode chegar num determinado ministério, né? E se lá tiver uma pessoa que profetiza, ela pode discernir se aquela profecia é de Deus ou não é de Deus. Deus vai dar o discernimento para ela. Eu já recebi palavras na minha vida, né? Pessoas já profetizaram na minha vida que o discernimento de espíritos ele entrou em ação na hora. E Deus falou, olha, isso é meu e aquilo não é meu. Eu não estou dizendo que a pessoa não é profeta, né? Eu não estou dizendo que a pessoa não é uma pessoa de Deus, não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus, mas às vezes ali na emoção acaba falando algumas coisas que Deus não mandou, e o dom de discernimento de espíritos, queridos, ele opera na hora. Ele te mostra a fonte daquilo ali. Por exemplo, o dom de discernimento de espíritos também, ele te demonstra até mesmo situações da vida daquela pessoa, né? O dom de discernimento de espíritos, ele vai demonstrar para você até mesmo o espírito maligno que está atuando na vida de uma pessoa. Por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, né, capítulo 16, no versículo 17 e o 18, é interessante essa passagem que nós conhecemos, né? Mas olha só como o dom de discernimento de espíritos ele entrou em ação na vida do apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 17 e 18 diz assim: Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e dirigindo-se ao espírito, o repreendeu, exclamando: Ordeno a ti em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele naquele mesmo instante saiu. Olha só que interessante, né, irmãos? O apóstolo Paulo ele estava com alguns irmãos numa cidade, né? E nessa cidade havia uma menina que por vários dias essa moça ela seguiu o apóstolo Paulo, né? E os homens que estavam com ele. E essa menina, debaixo de uma atuação maligna, ela dizia: esses homens, né, são servos do Deus Altíssimo. E eles estão anunciando para vocês a salvação. Olha só que interessante, irmãos. O diabo agindo na vida daquela moça, um demônio agindo na vida daquela moça, ele não estava falando nada que era mentira. Paulo era um servo do Deus Altíssimo, realmente era. Paulo estava ali para pregar a palavra, para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Tudo aquilo ali que ele estava falando era verdadeiro. Mas a fonte daquilo ali, o espírito que estava agindo naquela menina, não era o Espírito Santo, né? Era um espírito diabólico, era um demônio. Então Paulo, por alguns dias, ele ainda tolerou aquela situação ali. Mas nós lemos aqui que depois de alguns dias, Paulo acabou se irritando com aquela situação, né? E ele se vira para aquela moça e ele manda aquele demônio, né? Manda aquele espírito maligno sair daquela moça. E a Bíblia diz que no mesmo momento aquela moça foi liberta. Aquele espírito maligno saiu dela. Mas isso, queridos, só foi possível devido à atuação do discernimento de espíritos na vida de Paulo, desse dom. Paulo, quando ele botou os olhos naquela moça ali, ele já viu que estava operando. Então, queridos, o dom de discernimento de espíritos, ele é assim, sabe? Ele vai nos revelar a fonte daquilo que está acontecendo na nossa volta. A gente vai saber discernir se aquilo ali é algo de Deus ou não é. Lembra que eu falei para vocês lá no início, a respeito da palavra grega para discernimento, que é krinen. Krinen significa o quê? Separar, né? Decidir, julgar. Então, o discernimento é isso, ele vai julgar o que está acontecendo na sua volta. Ele vai julgar as atitudes, ele vai julgar até mesmo a atmosfera. A pessoa que tem um dom de discernimento de espíritos, queridos, e isso é muito importante para você, né, para você entender, você vai julgar até mesmo a atmosfera do mundo espiritual que está na sua volta. É por isso que às vezes tem pessoas assim que elas chegam em determinados lugares, né? E na hora elas sentem uma opressão, elas sentem um peso, elas sentem como se algo tivesse quase que sobrecarregando a sua vida.
Isso aí nada mais nada mais é o discernimento de espíritos, o dom de discernimento atuando na vida dessa pessoa, mostrando para essa pessoa que naquele lugar há algo errado, né? Que naquele lugar há uma influência maligna ali naquele lugar. Assim como também nós chegamos em lugares muitas vezes que nós sentimos uma paz, que nós sentimos uma alegria, né? Que nós sentimos um conforto. Nós chegamos naquele lugar e nós não temos vontade de sair daquele lugar. Também é o dom de discernimento operando ali, dizendo que aquele lugar é um lugar onde Deus está se manifestando, né? Onde Deus opera. A gente vê muito isso acontecer quando a gente visita pessoas, né? Quando a gente visita pessoas, quando a gente entra na casa de pessoas. Eu já entrei em casa de pessoas que eu botei o pé para dentro do portão do pátio da pessoa e na hora vem uma opressão sobre mim, né? Vem um peso sobre mim. E às vezes até mesmo tirava a minha motivação de estar ali. E na mesma hora, também quando acontecia isso, o discernimento já entrava em ação, o dom entrava em ação e o Senhor começava a me mostrar o que estava operando naquela casa, o que estava operando naquela família. Aí você pode me perguntar assim, mas pastor, aquela família é uma família que não é de Deus? É uma família do inimigo? Não, com certeza não. Mas por algumas brechas que talvez haja naquela casa, né? Havia naquela casa, quando você entra lá, o inimigo ele tem uma certa influência sobre o lugar, né? Tem uma certa influência sobre as pessoas. Então, quando nós entramos lá, a gente na hora vem aquela opressão. Por quê? Porque o diabo não quer que aquela família seja liberta. Ele não quer que aquela família saia debaixo do jugo dele. Então, ele vai lançar aquilo ali sobre você para ver se você vai embora, né? Para ver se você não ora, para ver se Deus... Porque assim, ó, quando Deus nos dá o discernimento de espíritos, o diabo ele vai tentar trabalhar para fazer com que esse discernimento de espíritos ele fique nublado na nossa vida. Ou seja, que a gente não tenha a capacidade de julgar ele, de julgar o que está acontecendo, né? De separar o que está acontecendo ali, separar o certo do errado, a luz das trevas. Então, Satanás ele vai tentar fazer com que a gente acabe não dando muita importância para esse dom. Mas, quando a gente entra num lugar e que vem a opressão maligna, e que na mesma hora tu discerne o que está operando ali, que é uma influência diabólica, e você ora, na mesma hora Deus opera naquele lugar, né? E a gente vê que tudo muda. E eu assim também, né? Já entrei em casas que eu senti uma paz, que eu senti uma alegria, que eu sabia que ali naquele lugar não havia influências naquele momento diabólicos, porque o discernimento de espíritos ele entrou no lugar, né? Ele entrou junto comigo. E gostaria que você entendesse uma coisa: discernimento de espíritos, meus amigos, não tem nada a ver com sabedoria humana, tá? Com inteligência de decidir as coisas, de ver as coisas. Discernimento de espírito ele é algo sobrenatural também. Todos os dons do espírito são dons sobrenaturais, são dons espirituais. E então eu gostaria que nessa manhã, né? Eu estou gravando esse vídeo nessa manhã, por isso que eu falei isso. Eu gostaria que você entendesse bem o que é o dom do Espírito. Né? Então, o dom do Espírito de discernimento, né, é a capacidade de você chegar num lugar e você ver o que está operando naquele lugar. Amém? Então, por exemplo, eu estou na igreja, chega uma pessoa lá sobrecarregada, eu vou ver aquela pessoa, o discernimento de espíritos na hora vai me mostrar o que está agindo naquela pessoa. O dom de discernimento de espíritos também, por exemplo, ele pode nos mostrar até mesmo enfermidades que estão agindo na vida das pessoas. Né? O dom de discernimento de espíritos, por isso que eu digo que ele é um dom muito importante, ele vai nos demonstrar, ele vai nos dar mesmo, até mesmo às vezes o discernimento se uma pessoa ela tem caráter ou ela não tem. O dom de discernimento de espíritos ele vai nos demonstrar até mesmo, que interessante isso, olha só o que o Senhor tá falando ao meu coração, né? O dom de discernimento de espíritos ele vai demonstrar para você até mesmo se uma pessoa está chegando a você simplesmente para querer algo de você, né, para querer se aproveitar de uma situação que você pode ajudá-la, ou se uma pessoa está vindo para perto de você porque ela quer estar perto de você, porque ela sabe que você tem Deus na vida dela, na sua vida, e você pode ajudar ela. Então, o dom de discernimento de espíritos, queridos, na vida de um líder, ele é essencial. Eu digo para você assim, ó,
Precisa buscar esse dom se você não tem esse dom. Precisa buscar. Eu já orei por pessoas que o Senhor me mostrou até mesmo o espírito maligno que estava agindo naquela vida, na hora. Me deu o nome daquele espírito maligno. Por quê? Porque o dom de discernimento de espíritos, ele é assim. Ele julga, né? Ele entra em ação. Ele separa o reino de Deus do reino das trevas. Ele nos demonstra quando é a ação do Espírito Santo e quando é a ação do diabo. O dom do Espírito, o dom de discernimento, mais uma vez eu vou frisar isso para você, ele vai demonstrar para você, ele vai mostrar para você quando uma pessoa ela tem caráter, ela não tem, quando ela é uma pessoa verdadeira ou uma pessoa falsa. Amém? Eu gostaria que você nessa manhã, esses estudos são estudos, né, breves, né? Mas eu gostaria que você que vai estar vendo este vídeo, que você estivesse depois, se você não é inscrito no nosso canal, né, Pastor Chiru Vargas, que você fosse lá, se inscrevesse nele, né, se inscreva nele, dê o seu joinha lá, dê o seu like, né, compartilhe para mais pessoas, nos ajude a chegar em 100 inscritos, né, porque depois que nós chegamos em 100 inscritos, nós podemos fazer vídeos ao vivo. Amém, queridos? Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa primeira parte dos dons nós já falamos, né? Eu comecei lá no primeiro vídeo falando que nós dividíamos os 9 dons em 3 categorias, que seriam elas: dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Então, nos dons de revelação ali, né, está a palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria e o discernimento de espíritos. Então, o primeiro vídeo eu falei sobre a palavra do conhecimento, o segundo vídeo foi falado sobre a palavra de sabedoria, e hoje aqui eu estou falando a respeito do discernimento de espíritos. Então, esses são os 3 dons que estão incluídos nos dons de revelação. Nosso próximo vídeo, agora amanhã, nós vamos estar falando a respeito dos dons de poder, que seriam eles ali os dons de cura, operação de milagres e a fé, o dom da fé. Fé é uma coisa, ter o dom da fé é outra coisa, mas isso é assunto para outro vídeo. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe seu ministério e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.